E estamos aqui para mais um TurbinaCast, o podcast da VBPO, do Andreas, de empresário para empresário, sempre trazendo aqui os nossos clientes, empresários de destaque no cenário nacional, empreendedores de sangue. E hoje eu vou receber aqui um grande amigo, cliente, que está à frente de um grande grupo empresarial multissetorial. Gilson Vivian, diretor do grupo GV. Fica à vontade, Gilson, se apresenta aí para os nossos convidados. Então, nos apresentando, sou Gilson Vivian, estamos à frente do grupo Grandes Valores, grupo GV, e que tem no seu guarda-chuva Inviolável Segurança, Inviolável Santa Catarina, a Lupa Serviços e a Inviotec. Então, estamos aí para... Apesar de ser um grupo multissetorial, todas elas têm forte um veio de tecnologia, né, Gilson? Conta para nós um pouquinho da história, assim, como tudo começou e como a tecnologia veio tomando conta do grupo. A Inviolável, amanhã, dia 1º de abril, completa 42 anos de fundação. Bárbaro. Eu estou à frente da empresa aqui em Chapecó e em algumas unidades de Santa Catarina há 25 anos. E nesse período... nós passamos por várias transformações dentro da área de segurança da vigilância eletrônica, mas a maior revolução está acontecendo agora. Eu lembro que em 2002, quando estávamos iniciando à frente da Inviolável o projeto de expansão e inovação, estávamos saindo do modo analógico para o digital. Então, nós estávamos trocando todas as centrais de alarme analógicas por centrais digitais. Na época, a Paradox, que ganhava mercado, né, canadense, e depois, dali para frente, foi desenvolvendo e cada ano vinha novidades. Mas a maior revolução de tecnologia na área de câmeras e de segurança eletrônica está acontecendo nesse momento, onde os grandes fabricantes mundiais, podemos citar como Hikvision, Intelbras e outros fabricantes de controle de acesso, também embarcaram na onda da inovação com muita utilização da inteligência artificial. A gente sai falando que a Inviolável é conhecida no Brasil inteiro, mas para a gente também retomar aqueles nossos telespectadores que, numa eventualidade, não conhecem a Inviolável é especialista em segurança. É especialista em segurança. E ainda na tua pergunta, nessa grande revolução, hoje, a nossa identidade com o avanço na tecnologia, mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a fazer parte da diretoria do DEATEC, a CAT, e também coincidia que voltávamos das feiras fora do Brasil, Canadá, Estados Unidos e também as do Brasil, cheio de ideias para inovar. E o que a Inviolável tinha de melhor, que é padrão, processos, e seguir padrão, e que tem até colaboradores com mais de 20, até mais de 30 anos dentro da casa, esse mesmo valor que nós temos da retenção de bons profissionais nos impedia muitas vezes de avançar em novas tecnologias. Aí eu, depois de tanto buscar recursos, eu criei a Inviotec, que é uma empresa já inovadora. A Inviotec ela começou fazendo projetos de infraestrutura em segurança e hoje é o braço tecnológico da Inviolável. A Inviotec hoje ela é o maior braço tecnológico, é uma empresa que anda paralelo com a Inviolável e foi trazendo novas metodologias e avançando em tecnologia. E hoje, com a entrada da inteligência artificial, a Inviotec e a Inviolável andam lado a lado, apresentando projetos de inovação em segurança. Vamos lá, então. A Inviolável cuida da segurança, a Inviotec fornece soluções de tecnologia para dar base de execução dos serviços da Inviolável. Exatamente. O primeiro produto da Inviotec, que se chama Invioprime, ela entrou fazendo projetos de infraestrutura em segurança. Que era o que? Nós pegávamos projeto arquitetônico, ainda é o que nosso principal cliente são os escritórios de arquitetura e engenharia, além das construtoras, e os escritórios de engenharia e arquitetura contratam a Inviotec para fazer a parte que nós temos experiência, que nós acumulamos a experiência da Inviolável, mas com engenheiros, arquitetos e profissionais que emprestam o seu conhecimento para desenvolver, pega o projeto arquitetônico e adequa na plataforma BIM, Revit, falamos a linguagem dos profissionais de engenharia e arquitetura e apresentamos uma solução tecnológica em segurança. Assim nasceu a Inviotec. Depois nós criamos outro produto, que foi a Invioprime, que são a customização e integração de equipamentos já existentes no mercado, e depois o InvioPlus. E aí que o InvioPlus é que está revolucionando o mercado.
porque nós trabalhamos com tudo que as outras empresas tradicionais de segurança, mesmo a Inviolável e outras, não conseguem fazer, a Inviotec faz. Ela apresenta soluções diferenciadas, sensorização e soluções que o mercado mundial quando está nascendo, nós já estamos trazendo para Chapecó. Vamos detalhar tudo isso, a gente tem tempo aqui. Mas eu quero voltar um pouquinho assim para a gente estabelecer o grupo, a diversidade de atividades do grupo. Aí você já falou da Inviotec, já falou da Inviolável. E como é fazer gestão de um grupo tão diverso assim? Como é que é hoje a rotina do Gilson? Vamos falar um pouquinho, vamos fazer esse bate-bola aí. Eu acho que primeiro tem que trabalhar um pouco mais que todo mundo e dormir menos, né? Então, para estar à frente de uma empresa do tamanho da Inviolável, que em Santa Catarina tem cerca de 10 mil clientes, que no Brasil tem mais de 82 mil clientes, num sistema de franquia, que nasceu aqui em Chapecó, mas ganhou o país inteiro. Nós estamos em 14 estados brasileiros e também no Paraguai. Mas o que aconteceu de diferente nos últimos anos foi avançar também na segurança armada, na vigilância armada e desarmada, que a Inviolável ficou muito conhecida pela forma como começou a atuar e expandir pelo Brasil inteiro. Aí depois nasceu a Prática Serviços, depois a Lupa Segurança, e assim, essas empresas estão a mais próxima da nossa administração. Tem também a Julieta Cafés, que é da família, né? E recentemente também acabamos criando o Hub 89, que está se tornando muito conhecido, que foi de uma inspiração. Há uns 10 anos atrás, eu fui um dos fundadores, criadores da SeedCap. SeedCap é uma aceleradora de startup, que está ganhando espaço também. Começamos com um projeto lá da Itália, quando adquirimos uma aceleradora na Itália, a Indústria, num grupo de empresários chapecoenses. Fomos para a Itália algumas vezes e numa das vezes nós decidimos investir numa aceleradora lá e trazer o modelo para cá. É um modelo que nasceu no Vale do Silício, o mesmo modelo foi implantado lá em Roveredo, na Itália, com muito suporte da Universidade de Trento, também da Fundação Bruno Kessler, lá da Itália, e nós trouxemos tudo que dá certo lá na Itália, nós trazemos para representar no Brasil. E agora começamos a acelerar outros projetos através da SeedCap, outras startups que estão nascendo. E a Hub 89? E a Hub 89, numa provocação de um profissional que cuida, gerencia a área de tecnologia de uma grande empresa da nossa cidade, ele me desafiou. Na época eu presidia a Fundação FCTER, Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis, e esse profissional me provocou assim: Gilson, as empresas de tecnologia, as startups, nos procuram a nossa indústria para oferecer o que eles descobriram, para oferecer para a nossa organização, não vou citar a empresa aqui. Claro. E ele disse, sabe o que precisa hoje, já que você tem uma aceleradora de startup, junto com o grupo, ele precisa que faça a leitura da necessidade da nossa indústria e resolva os problemas e as dores da indústria, e não apenas vender a sua ideia. E eu gostei dessa ideia. Isso tem uns 8 anos já, 8, 9 anos. Soluções customizadas. Soluções customizadas, fit, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Há 2 anos atrás, quando eu descobri que estava acontecendo assim, incentivo do governo federal, do governo do estado, para inovação e tecnologia, através do FINEP e recursos, chegou a hora de criar aquele negócio. Aí eu reuni um time de pessoas especialistas, cada uma numa área, todos com mais conhecimento em tecnologia do que eu. Consegui reunir um time bom, que trabalham com projetos, com inovação, com bastante tecnologia, e formamos o Hub 89. E esse time agora, nós estivemos nas principais, nós estávamos agora em Lisboa, em Portugal, estamos abrindo escritório em Portugal, e o nosso primeiro contrato assinado foi com essa indústria que me provocou. Então, estamos dentro dessa grande indústria, desenvolvendo, tem um contrato de confidencialidade, estamos desenvolvendo algumas melhorias, algumas inovações, que são produtos que logo vão estar no mercado para muitas outras indústrias. E olha que legal. Isso é o meu hobby, né? A parte que, além da Inviolável, eu tenho o gosto de estar sempre instigando. O Gilson sempre inserido nesse ecossistema, né? E, aliás, participando, seja dirigindo ou atuando em diversas organizações empresariais e de expressão na nossa região toda, eu sempre observava assim, dizia, puxa vida, essa é uma empresa que eu gostaria de atender. Vê como o universo conspira, né? E o Gilson é muito amigo de um outro cliente. Tivemos a honra de tê-lo aí.
né? Muito amigo de um outro cliente e amigo também, industrial da nossa região. Um dia vocês estavam num passeio de lancha e conversando, e ele falou da gente, a gente se aproximou e teve a oportunidade de iniciar um trabalho no grupo, né? No grupo GV. Deu match, né? Deu aproximão. Foi bacana. Mas aí o está prestando serviço para nossa empresa. Aí. E o que mais me chamou a atenção quando eu te conheci lá, Gilson, foi justamente assim, a tua capacidade de trazer informação nova para dentro do grupo. Então, você é um gestor muito dinâmico, né? E isso transborda para a equipe lá, o tempo todo você está movimentando num setor que era tradicional, era muito tradicional. Muito tradicional. E você praticamente reinventou isso com a agregação de tecnologia e a gente foi contribuir para a expansão comercial, para implantar a turbina de vendas lá na Inviolável, né? Exatamente. Mas o bacana é que a gente comentava antes aqui, você já tem esse veio comercial muito forte. Como é que o Gilson entrou na área comercial? Conta um pouquinho assim. Então, durante muitos anos, o empresário faz o que é necessário, nem sempre faz o que gosta, né? Algumas coisas gosta, outras faz por necessidade. E uma das coisas que eu fazia por necessidade era atuar bastante na área administrativa da empresa. E o administrador da empresa, a minha formação, administração de empresa, né? Tenho assim especialização em marketing e especialização pós, né, em direito e negócios. Olha que bacana. Mas eu não tinha a veia da tecnologia, eu fui buscando, eu comecei a me desafiar para me reinventar. Porque eu tenho uma coisa comigo que a única coisa que não pode mudar é a mudança. Tem que ter mudança sempre. E isso é um princípio que não pode ter fim para quem quer evoluir, né? Então, nós lançamos esses desafios dentro da empresa. Você está lá dentro, você vê como é que é. A gente trabalha muito código de ética, dá para falar um pouco disso também. Quero né? contar uma historinha lá no final. Lá. Falando em ética, né, que é um princípio que não pode ter fim também, né? Então, assim, porque o dia a dia é desafiador. Então, você pode conquistar muito. A Inviolável é uma empresa que te proporciona estar em milhares de clientes, né? Mas também deixar claro que a Inviolável, como um sistema nacional, a Inviolável, a força dela é nacional. Nasceu em Chapecó, tem uma estrutura nacional e muito do que existe hoje de padronização vem do estudo do sistema nacional, né? De uma franqueadora que coordena um projeto e que nós estamos inseridos. E que tem experiência de grandes centros, com muitos problemas maiores do que aqueles que nós enfrentamos aqui em Santa Catarina, que é um estado muito mais bem estruturado, né? Exatamente. Assim, é muito forte, a Inviolável é forte em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Tocantins, alguns estados, Mato Grosso do Sul, alguns estados têm uma presença muito forte. Tem no Belém do Pará. Então, alguns estados a Inviolável está muito presente. E nós temos também encontros onde os gestores trocam experiências e no dia a dia se reúnem muitas informações que nos dão uma visão diferenciada. Então, o Grupo Inviolável é muito maior do que às vezes possam, para quem conhece só em Chapecó, né? Ela está muito além. E as experiências que em cada cidade, são 360 cidades onde tem Inviolável, são experiências que nos dão estatísticas que muitas empresas, mesmo no setor de segurança, não têm. Por exemplo, nós sabemos a hora que dá o maior índice de assalto numa empresa, numa residência, nós temos todos esses dados acumulados ao longo dos 40 anos. Especialmente nos últimos 30 anos, nós acumulamos muitos dados que nos tornam uma empresa diferenciada. E permite também um trabalho mais preventivo, um trabalho muito mais pautado em ciência. E essa experiência, Andreas, foi o que nos levou a buscar mais desafios. Você está contribuindo com a gente na área comercial, mas nos colocou com a experiência nós criar novos produtos e embarcar na tecnologia nova, embarcar na inteligência artificial. Por exemplo, hoje nós temos que mostrar aqui os vídeos, nós criamos para o nosso cliente, hoje o desafio nós temos assim controle de EPI, uma indústria que precisa comprovar que todos os colaboradores usam EPI, ou então ver quem não está usando, não precisa mais ter um fiscal lá conferindo na porta. A inteligência artificial com câmeras, AcuSense, câmera termal, hoje nós estamos equipando indústrias com inteligência artificial e é o que está avançando muito. Fantástico. Eu falo isso porque tem muita gente que pensa que a empresa de segurança eletrônica, que é o forte da Inviolável,
ela é muito forte em pegar ladrão, né? Em impedir o roubo. É também. Mas isso foi o começo. Assim como o começo da Inviolável foi alarme, depois foi o monitoramento. Nós somos a primeira empresa, a Inviolável é a primeira empresa de monitoramento eletrônico de Santa Catarina. Olha que Tem bacana. 41 anos. E com tudo que evoluiu, Outras a tecnologia empresas de biométrica segurança, também, né? Outras empresas de segurança têm até de mais tempo, mas nasceram na vigilância humana. A Inviolável nasceu na eletrônica. Então ela é pioneira e ela foi criando muitos modelos, né? Mas trazer que o que está acontecendo agora, com toda essa experiência, nós estamos ingressando com recursos de inteligência artificial. Por exemplo, se tiver um carro parado tantas horas num determinado lugar, vai reportar essa informação para a central. Se tiver um lugar que era para passar uma pessoa a conferir um determinado, acender ou ligar um equipamento, e não teve a presença dessa pessoa, vai reportar essa informação. Qualquer tipo de comportamento anômalo. Anômalo. Se eu quero fazer um cercamento virtual na frente da minha casa, do meu condomínio, se tiver um movimento brusco, vai aparecer, para chamar atenção. Mas se tiver aglomeração de pessoas, é um outro sistema que nós estamos vendendo muito hoje. Agora, aglomeração de pessoas com violência, com movimentação brusca, também vai dar outra informação. Então, eu consigo, numa mesma câmera, trazer 2, 3, 4 informações. Como uma movimentação brusca, eu cadastro uma arma de fogo, e se tiver alguém com uma arma de fogo naquele mapeamento que eu fiz com a cerca virtual, vai aparecer também, vai detectar, aí envia um sinal de alerta para a central do cliente ou a nossa central de vídeo monitoramento. Então, evoluiu muito. Vamos falar de curiosidade, que eu sei que você está em tudo que é feira internacional, está por dentro de tudo. A gente tem visto, até recentemente eu estava com um amigo que ele retornou da China e ele disse que ele saiu para dar uma caminhada um pouquinho mais à noite, assim, e imediatamente ele passou num totem e começou um sinal naquele totem identificando como turista, certo. Por reconhecimento facial dele na rua. Que loucura. Exatamente. Isso já deve ter aqui no Brasil também. Provavelmente a fisionomia dele não era asiática, né? E ele foi detectado como alguém suspeito Segundo ele, passou no aeroporto e o check-in é todo feito com reconhecimento facial. Exatamente. Isso que está evoluindo. Nós instalamos um totem recentemente na Rua da Inviolável, na 7 de setembro, e convidamos a vizinhança para nós adotamos o canteiro central, com a arborização, com vegetação. Está acontecendo agora, foi recém-plantado tudo, e nós também instalamos um totem, um poste, com câmeras que tem a capacidade de visualizar uma distância longa, acima de 200 metros, monitorando toda a rua. E isso tem chamado muita atenção. E também lá na Rua Marechal Bormann, lá em direção à ABB, lá nós temos uma base avançada com vigilante 24 horas, onde os moradores da região lá da ABB estão muito seguros com a Inviolável, e cada dia está chegando mais clientes após a instalação dessa base avançada. O que é uma base, para quem não sabe? Na linguagem das empresas de vigilância, monitoramento, é um posto com vigilante, com atendente presencial e uma viatura, carro ou moto. Então lá tem um carro 24 horas com a presença física de um profissional que fica de olho e rondando aquela região. E com todo o apoio também com a retaguarda, dos equipamentos todo todos o apoio da do equipamento e a retaguarda da nossa central operacional. Vamos trazer então, agora que foi contextualizado quem é inviolável, as componentes de tecnologia, os públicos-alvos aí, que são empresas, residências, são condomínios, construtoras, né, que estão fazendo os projetos de segurança, e arquitetos, engenheiros, enfim. Que canais a Inviolável utiliza hoje? Quais os principais canais de atendimento, de vendas? E o que fez a Inviolável ser e o que faz a Inviolável ser tão presente assim comercialmente, né? Isso muito antes até do nosso trabalho, vocês já tinham essa atividade, a gente veio para contribuir no método, mas o que faz vocês serem tão presentes? Quais os principais canais aí? Eu vou falar uma parte porque a concorrência fica sempre de olho o que a gente está fazendo para copiar, né? Tá certo. Então, mas assim, até dá gosto de falar o que a gente... Está acontecendo muita mudança também nas ferramentas, né, que a gente utiliza na área comercial. Por exemplo, nós identificamos a necessidade de nos comunicar melhor com o cliente já há algum tempo. Então, nós criamos lá, através do WhatsApp, um robô com poder atender um pouco mais
rápido, mas o atendimento continua muito humanizado. A gente viu que tinha que cuidar muito e o retorno é sempre humanizado, sempre com um profissional. Nós temos a figura da SDR, captação de lead, captação de clientes, com contato. Nós estamos estudando como acelerar esse contato da prospecção, mas nós estamos trabalhando na comunicação direta com o nosso cliente habitual, nosso cliente recorrente. Mas também nós criamos o CS, que é o sucesso do cliente, né? Perfeito. Então tem alguém cuidando, contactando, disparando mensagens, se colocando à disposição. Todos os dias, hoje, por exemplo, eu tinha alguns números de agendamento da área comercial e técnica. Nós estamos revisando todos os nossos clientes, revisitando, para oferecer a revisão do sistema e, se for o caso, sugerir melhorias. Então, em vez de nós ir buscar novos clientes, a Inviolável está preocupada hoje em cuidar bem do cliente que ela tem. E ao natural, o cliente antigo vai indicando outros. Então, nosso canal é indicação muito ainda, mesmo método antigo de um indicar para o outro, só que agora numa escala diferente com o apoio da tecnologia. Mais profissional também, enfim. E até tem que destacar, né, o trabalho que se desenvolveu nos últimos meses dentro da Inviolável, Andreas, que ajudou muito a equipe com a tua experiência, né? Porque, por exemplo, eu gosto da área comercial. E eu estava falando antes que eu fiquei muitos anos fazendo a necessidade. Administração. E aí deixa a pessoa mais na retaguarda, mais pensativo, né? Quando reestruturamos a empresa, que eu coloquei gestor administrativo, hoje tem a figura de um diretor administrativo, tem a figura de um gerente comercial, tem a figura de um gestor operacional. Então nós temos bem profissional. Foi reestruturado tudo, eu fiquei como CEO da empresa, mas meu maior tempo está investido hoje no planejamento da empresa e no comercial. Eu adoro estar no cliente. Relacionamento com o cliente. Eu gosto muito de estar no cliente. E a gente também transita muito nas entidades, né? Hoje à tarde eu estava representando a CDL, que eu sou secretário da CDL, sou membro da diretoria, mais uma vez, e nesse momento eu estou representando a entidade junto com outros 2 colegas, o presidente e o vice-presidente da CDL, na comissão de construção da futura sede do SESEC, que já tem nome, não vou falar aqui, é um nome recém-batizado. Que vai ser um prédio icônico em Chapecó. É um prédio icônico, um prédio de 71 andares, a torre maior, quer dizer, hoje, se tivesse pronto, seria o 14º maior prédio do Brasil. Então, que legal. Entre os maiores prédios do Brasil. Então é um projeto ousado, para quem não sabe, é dentro da área do SESEC, a SIC, SICOM e CDL são os proprietários. Então, a gente, sim, investe um pouco de tempo nas entidades, hoje com o Centro Empresarial, o SESEC lá, né? A SIC, SICOM, CDL. Depois a gente está lá na diretoria do DEATEC. Temos uma participação comunitária onde eu sou tesoureiro do programa Viver, que acolhe crianças, tira das ruas, né, e promove inclusão. O Rotary? O Rotary, fiz parte muitos anos, né? E assim a gente se dedica a algumas entidades, né? A própria empresa tem um DNA de participação de voluntariado. Então, acho que ser empresário não é só ganhar dinheiro vendendo alguma coisa, mas é poder, o que tu deixa para a comunidade, né? Uma empresa de 41 anos, né? Eu nasci em Chapecó, que legal. Passei minha vida inteira, decidi continuar morando aqui, criar meus filhos e espero que em breve netos, né? Para poder ajudar a construir uma sociedade melhor, mais justa, mais equilibrada, né? Mais humanizada. Então, acho que se cada empresário fizer a sua parte, eu falo empresário, qualquer pessoa, mas o empresário tem uma força de poder influenciar através das entidades, das instituições, também tem uma força maior para inspirar outras pessoas. Que bacana te ouvir falar assim, saber que a Inviolável, inclusive, colabora para o nível de segurança que nós temos hoje em Chapecó e região, e no Brasil inteiro, através das outras unidades. O nosso público aqui, maioria empresário, também quer saber assim, que métodos, que técnicas, que ferramentas que você está trazendo, está implementando, que estão trazendo resultado para você lá na Inviolável, né? Eu lembro que no início do nosso trabalho, um dos desafios era tornar a Inviolável também mais ativa na venda. Isso. E eu fiquei muito feliz que hoje nós chegamos aqui para gravar o podcast e você me mostrando no teu telefone ali a empresa cumprindo metas. Isso, batendo meta. Isso é melhor notícia para o empresário e para o consultor
setor, né? foi batido meta. Somente o mês de fevereiro não foi completado 100% a meta. 100%. Mas e metas ambiciosas, ambiciosa. né? Metas ambiciosas. Nós tínhamos uma meta, ela foi aumentada bastante e o time está focado. E a Inviolável está com um projeto assim, ó, de valorizar todo o cliente que nos trouxe até aqui. E em breve vai ser reunido os primeiros clientes da Inviolável. Que vai legal. ser anunciado um presente para eles. Uma Olha. espécie de cliente vitalício, um cliente honorário. Então, nós decidimos valorizar quem nos trouxe até aqui. Nós vamos ter um foco para as pessoas físicas que foram os primeiros clientes da empresa. Nós vamos dar um presente para essas pessoas aí, né? Porque nós estamos falando dos nossos pais, dos pais dos empresários, os primeiros que contribuíram com a Inviolável. Por outro lado, a Inviolável foi buscar, agora nós estamos desafiando a conquistar outros mercados e outro potencial de cliente que a empresa se preparou para isso. São empresas e condomínios que precisam de uma segurança mais elevada. Então, nós vamos cuidar bem de quem nos trouxe até aqui, vamos cuidar bem dos milhares de clientes que nós temos hoje na carteira, cuidar muito com o nosso, e expandir ainda mais. Com nossa ação de CS, de sucesso do cliente, mas agora nós vamos buscar um cliente que precisa de uma segurança de maior qualidade, maior nível, né, de exigência. Estamos há algum tempo trocando o custo alto de uma vigilância humana por um custo mais reduzido de inteligência artificial, reduzindo custos aí pela metade ou até menos. E isso está ocorrendo uma transformação, não só aqui no Brasil, é uma tendência mundial. Fui para a China, é assim que acontece lá, fui para os Estados Unidos, para o Canadá, conversando assim também com o que acontece em Israel, que é uma inspiração na área de segurança. Né? Muita tecnologia. Muita tecnologia, mas também os Estados Unidos é forte, o Canadá é forte, e o Brasil está evoluindo muito rapidamente. Ferramentas que tu falou, por exemplo, nós, alguns anos atrás, não tínhamos o CRM, que é para controlar a área comercial, controlar o nível de prospecção, né? Você participou também desse desafio. Hoje... Os dashboards, né, de acompanhamento. Isso eu tenho na minha sala lá, acompanho o tempo todo, em tempo real, né? E nós estamos criando também, eu tenho lá, nós incluímos BI, um controle, não que se usa na área financeira há muitos anos, nós criamos assim, hoje eu tenho o controle das ordens de serviço que é feito no cliente, tenho o controle de quem é o atendente que mais promove atendimento, quanto tempo leva cada atendimento, um disparo de alarme, né? Eu tenho tudo na tela, tudo acompanhando em tempo real, atualizado minuto a minuto, segundo a segundo, né? E também nós temos o que evoluiu muito, é o controle do operacional. Por exemplo, antigamente, você tinha muita coisa na confiança. Hoje, além de confiança, você precisa ter controle. E então nós estamos implementando alguns controles. Por exemplo, o nosso atendente, o tático, quando ele sai da base rastreabilidade, dado real. Todos os veículos são rastreados, toda a ação do agente é rastreado. Ele, quando sai da empresa, ele clica lá e já reporta que saiu o atendimento. Quando ele chega no cliente, ele clica que chegou lá. Se tiver uma necessidade de aumentar, pedir reforço, ele já clica, já vem o reforço, que já vai mais colega. Se tiver uma emergência, já vai num cliquezinho, já é acionado a polícia também, né? Então, assim, muita coisa de ferramentas que está contribuindo, né? Uma coisa que me chama a atenção, assim, os profissionais da área comercial da Inviolável são profissionais com grande conhecimento técnico também, né? Além da metodologia, além das ferramentas de vendas, enfim, eles têm uma capacitação técnica muito boa. Isso também porque a Inviolável tem atuado mais nesse segmento corporativo e também grandes condomínios. Isso tem transformado um pouco a nossa cidade, né? A gente percebe que os prédios eles estão muito mais tecnológicos em segurança, a gente chega, tem a tecnologia biométrica, identifica, libera, cadastra, sabe quando a pessoa entrou, quando a pessoa saiu, como ela se comportou lá dentro. Isso transforma a cidade, as empresas também estão com essas tecnologias, e a Inviolável tem levado isso, né, para o mercado e tornado também, transformado também a nossa cidade em termos de segurança. A cidade também, né? Não existe evolução sem agilidade e o apetite de transformação. E por sorte nossa, nesse setor, nesse segmento, as grandes indústrias estão disputando quem chega mais na frente. E nós, por exemplo, nós somos grandes integradores das principais
indústrias de câmera e alarme do Brasil. Então, nós estamos muito inseridos e a gente faz projeto para as duas, né? Ou 3 ou 4. Você falou de algumas marcas, se Falei quiser falar marcas, agora é o momento. Por exemplo, nós trabalhamos com portaria virtual e hoje já tem implantado em vários prédios. Então, é de acordo com a necessidade. Nós pegamos assim o prédio, até amanhã nós vamos estar num deles aqui com o Vinícius, um novo prédio com o que tem de mais moderno. Nós temos aí, nos últimos 6 meses, implantado cerca de 2 condomínios novos e grandes, 2 ou 3 por mês, que estão recebendo novas tecnologias, muito diferente do que tinha há 5 anos atrás. Então, hoje, de 2 a 3 anos para cá, cada ano está vindo mais recurso tecnológico. Nós estamos chegando 5 anos antes, na fase do projeto, participando do projeto de infraestrutura com a Enviotec. Claro. Aí a Inviolava entra depois, que é uma opção do cliente. E a importância de chegar antes, né? Para preparar o prédio para receber a tecnologia. Faz estudo, apresenta para o arquiteto, para o engenheiro, como que seria a solução ideal. E nós criamos uma metodologia, auxiliado por uma equipe que nos amparou, daqui para trazer o nosso parceiro, o Vonei, da Dot One também, que ajudou a desenvolver nos últimos anos. Criamos uma metodologia própria para identificar a necessidade do cliente. E parece óbvio, mas é algo que, sem metodologia, às vezes você faz, às vezes você não faz. E a metodologia padronizou a forma de atender o cliente, onde nós identificamos qual o principal ativo do cliente. Hoje a nossa preocupação, na área de segurança, Andreas, é descobrir qual o principal ativo, qual a maior necessidade do cliente. Parece óbvio, mas a consultoria, em geral, às vezes esquece disso. E com essa metodologia nós identificamos. Por exemplo, numa residência, qual o maior ativo? É a própria família. Claro. São os bens que ele tem dentro da casa, mas a família. Numa indústria, qual o maior ativo? Além das pessoas. Então, a gente vai focar naquilo. Eu cheguei esses dias fazendo um projeto, uma grande indústria do agro. O que não pode acontecer aqui? Então, a gente identifica o que não pode acontecer e a gente vai cuidar para que aquilo não aconteça. Define as prioridades. Contaminação, não pode acontecer. Então, eu vou prevenir a contaminação. Como? Aí eu entro com meus recursos. Está aqui latejando na minha mente aqui você falar da questão do uso do EPI, né? Os meus clientes, todos os industriais que eu já atendi, isso é uma briga eterna, né? Para o funcionário usar. Quer dizer, se nós tivermos sistemas eletrônicos de fiscalização e precisam comprovar que usaram, né? E muitas vezes o empresário orienta, ele dá o equipamento e o colaborador, às vezes, teimoso, não usa. Quer dizer, se a gente tem sistemas de monitoramento, o quanto isso vale para garantir a segurança do colaborador, garantir o cumprimento das obrigações legais, né? Então, é um pequeno exemplo de tantas outras coisas que podem ser monitoradas. Porque a nossa responsabilidade, agora como empresário, nós somos responsáveis como se fossem filhos, né? Então, os colaboradores, nós somos responsáveis e respondemos por isso. Então, agora com a NR1, né? NR1. Se precisa usar óculos, não usa e ficar cego, nós somos solidários. Nós vamos ter uma responsabilidade. Se não usou luva e cortou o dedo. Então, nós temos uma parcela de responsabilidade, mesmo tendo entregue o EPI, treinado. Então, não basta entregar, orientar, treinar. É importante conferir se está sendo usado. E aí a inteligência artificial, ela aponta e já informa que alguém não está usando a luva, ou não está usando o capacete, ou entrou na obra sem capacete, ou sem um equipamento de proteção, né? Então, tem ajudado muito nas obras, nos prédios em obra, tem ajudado muito na indústria do agro. Nós estamos hoje com uma indústria com 8 desafios para nós apresentar soluções de tecnologia, coisa que há 3 anos atrás nós não éramos convidados para isso. Coisa que, uns anos atrás, eu cheguei para um grande empresário da construção civil e eu disse, mas vem cá, meu amigo. E eu fui visitar ele e perguntei, por que tu me mandou uma proposta de um apartamento e disse que é um prédio muito seguro, se você nem me consultou, eu que sou especialista na área. Não tem projeto. E eu provoquei, meu amigo. Só que nós não estávamos preparados para nos comunicar. E nós tivemos que desenvolver material, trabalhar isso, nos preparar para nos comunicar. Que legal. Foi um dos motivos de eu ter criado a Enviotec. Porque a Inviolável
ela, parecida com outra empresa concorrente, com outras, ela é muito tradicional, então ela acaba fazendo as mesmas coisas. E com a chegada da Enviotec, a Enviotec foi inspirando a Inviolável a correr. Revolucionou. Então, hoje a Inviolável é uma empresa de ponta, de tecnologia, de inteligência, que ela está se destacando no mercado, porque ela saiu na frente. Mas muito inspirado pela participação no DEATEC, convivendo com pessoas de tecnologia, indo nas feiras internacionais, trazendo soluções. Eu também estudo há vários anos sobre cidades inteligentes, é um tema que eu estudo bastante, eu gosto. Então, nós estamos implantando nos clientes o que eu aprendi nas várias reuniões, conversas. E hoje nós não perdemos nada para lugar nenhum do mundo, em termos de tecnologia. Não, um pouco mais, um pouco mais avançados. Mas se vai para o Japão, hoje tem recursos que ainda não chegou no Brasil. Como em termos de execução, mas os produtos eles estão disponíveis. São parecidos. São muito parecidos. Se eu quiser implementar o que tem de mais moderno, a Inviolável e a Enviotec tem condições de me atender nisso. O que tem no mundo hoje nós estamos trazendo para Chapecó, para todos os estados do Brasil. Falo Chapecó porque nós estamos aqui hoje, mas a nossa atuação aqui em Santa Catarina, nós temos uma filial muito forte em Joinville, que também está com um desafio forte, né? Também no meio do estado ali, na cidade de Videira, em Curitibanos, né? Aqui do lado, Xaxim, Xaxerê, e assim nos outros estados. Tudo que se aprende aqui se leva para outra cidade. Tudo que se aprende lá em Toledo, onde tem uma central de treinamento, o Centro Inviolável de Treinamento. Nós temos um centro de treinamento da Inviolável. E aí passa muitos cursos. Por mais que eu tenha, por exemplo, no meu quadro lá uma professora, eu tenho uma colaboradora que no mês de janeiro, agora, esse ano, completou 30 anos como funcionária. Que bacana. E ela é muito atuante, é a coordenadora da base, e daqui nós cuidamos várias outras cidades, através da Central de Monitoramento de Chapecó. Então, assim, ter pessoas profissionais com mais de 20 anos, com mais de 25, com mais de 30 anos, não é qualquer empresa que tem um patrimônio desse. É verdade. Então, o nosso maior patrimônio hoje são nossos colaboradores com anos de experiência, formação e treinamento. E esses produtos todos agora turbinados, então, para serem lançados ao mercado, para serem levados até o mercado. Eu te ouvia falar e eu estava lembrando também das premiações da Inviolável, né? Que também servem de referência aí para a gente poder atestar ao cliente a qualidade do nosso produto, do nosso serviço. Aquele cadeado de ouro, como é que é isso? Conta para nós. Dentro da Inviolável, do sistema, tem o cadeado de ouro, que é o prêmio máximo da Inviolável. Tem que gabaritar em tudo, né? A questão é a nossa ISO, né? Qualidade total. Nossa ISO da Inviolável, existe um cadeado de ouro para quem consegue gabaritar em todos os quesitos. A Inviolável de Chapecó, agora pela segunda vez consecutiva, ganhou cadeado de ouro. A unidade do Joinville também, algumas invioláveis de Santa Catarina. O ano passado foram só 7 empresas no Brasil inteiro que ganharam o cadeado de ouro. Que maravilha, hein? Então, assim, a Inviolável Chapecó está sempre à frente, né? Outras invioláveis aqui da região também conseguiram esse feito. Então, é um desafio grande. Isso é garantia de que nós estamos preocupados em atender bem o nosso cliente. Também outros prêmios na área social, né? Sim. O Grupo GV, nós fomos premiados na DVB com um prêmio de inclusão social, um projeto comunitário. Já tem alguns anos, né? Mas foi assim, marcou muito quando, quem lembra, veio o Circo Tiani para cá. Nós levamos 600 crianças da PAI, do Programa Viver, do ADVOS, dos deficientes visuais, também do CAP. Essas crianças aí, pela primeira vez, foram num circo de alto nível. Só que não foi apenas levar no circo as crianças. Foi fazer um trabalho lúdico, de preparar elas, fazer um trabalho. Toda a experiência. De levar no circo e depois relatar. Depois fazer um desenho e contar a história. Então, imagina você estar lá na PAI, o aluno da PAI, a alegria dele de ter ido assistir. Certamente é algo inesquecível para eles. Eu nunca vou esquecer quando uma criança deficiente visual, 100% deficiente visual, ela... porque durante a apresentação do circo alguém ia contando o que estava acontecendo e ela vibrando, se emocionando com o que estava contando, com o que estava acontecendo lá no circo, no picadeiro lá. Então, como é que tu vai imaginar que a sensibilidade de alguém, né, com deficiência visual
a forma como ela consegue captar as emoções, às vezes maior que a minha, que enxergo, que escuto, que... Uma sensibilidade muito mais aguçada. Sensibilidade. Assim como eu estava na PAI, o menino também, deficiente visual, me reconheceu pela voz. Porque ele escutava rádio, e eu, na época, era presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, e ele citou, você é o Gilson Vivian? Olha aí. Sim. Eu escuto você na rádio, que eu escuto o programa de rádio toda tarde. Olha então, veja que você não sabe o que a gente é capaz de fazer quando a gente está atuando. Olha que bacana, a gente vem falar de empreendedorismo, de turbina de vendas, e acaba tendo também uma aula aqui de ação social, de responsabilidade social. Mas é muito bacana isso, Gilson. Aliás, a gente vai se encaminhando já para a reta final. Dois assuntos. Um, eu quero contar uma história já para vocês, que eu acho muito bacana, do Gilson, do nosso encontro. Mas antes disso, assim, como é que está a aplicação da inteligência artificial no dia a dia dos processos lá da empresa? Vamos falar para os empresários que estão agora recém-engatinhando nisso. O que a Inviolável já tem feito em termos de aplicação prática? Eu dei uma palestra hoje à tarde, inclusive, sobre a inteligência artificial e as suas aplicações mais profissionais. Certo. Porque a gente, durante um tempo, brincou muito com isso, imagenzinha, coisinha para o marketing, frufruzinho e tal. Sim. Agora está virando uma ferramenta profissional, né? Exatamente. É um assunto muito bom de falar. Está acontecendo, como eu disse, muita coisa, uma revolução grande em todas as áreas. Então, controle de funcionários, que no passado, já há tempo já existe software, né, de controle, mas nós temos um sistema de controle de funcionários, controle de hora, de presença, de desvio padrão, de comportamento, muito bom. Na área de recursos humanos tem controle, na área comercial tem alguns controles, na área de financeira tem controle, né, BI, controles que não tinha. Na área operacional, que está acontecendo umas mudanças grandes. Já falei da comunicação com o cliente, né? Mas na área operacional que está acontecendo algumas evoluções de controle, como eu citei. Então, são ferramentas que proporcionam ter um controle mais efetivo e ter dados, ter estatística. Não tem mais, não cabe mais chute, achômetro, né? Eu nunca esqueço que uma vez eu fui numa coisa assim que é muito que é simples, mas são gestos que você consegue. Eu fui buscar meu carro numa concessionária, e quando embarquei no meu carro, tinha as peças que foram trocadas, estava dentro numa sacola plástica com as peças que foram trocadas. Qual foi minha sensação que eu tive? Qual a sensação que eu tive? De total confiança. Confiança. Que está aqui as peças trocadas. E naquele dia eu adotei para isso, eu já tenho uns 20 anos. Eu disse, lá na minha empresa vai ser assim. Trocou a peça, coloca, entrega para o cliente, comprova que tu fez a troca, porque isso é uma questão de... Hoje fala muito de compliance, governança, então nós já praticamos isso há muitos anos, de poder demonstrar para o cliente a confiança. Aliás, a Inviolável tem lá um código de ética. Código de ética, seguido à risca. E eu quero, é treinado. Eu quero dar um depoimento... Tá lá na minha mesa, tá em cima lá todo dia. Eu vou deixar o Gilson falar do código de ética, mas antes eu quero contar uma história. Quando nós fomos conversar a respeito da possibilidade de fazer um trabalho lá para Inviolável, eu me recordo que nós estávamos numa fase... Eu sou presidente do condomínio onde eu resido, um condomínio residencial de residências horizontais, e lá nós tínhamos já uma outra empresa que fazia o trabalho básico de vigilância, já estava com o material todo instalado, enfim, então obviamente que o preço de atendimento deles lá era um preço mais competitivo, né? Mas a Inviolável, na época, havia feito uma proposta também, até uma proposta tecnologicamente muito bacana, muito, muito profissional, enfim. E eu, como presidente do condomínio, quando o Gilson entrou em contato e conversamos por intermédio de um outro cliente sobre fazer um trabalho lá, eu disse, Gilson, não posso fazer um trabalho para a tua empresa, porque se eu fizer um trabalho para a tua empresa, eu vou ter que te desclassificar aqui da concorrência no meu condomínio, porque eu sou presidente, vai ter conflito de interesse. E olha a resposta dele para mim. Não, Andreas, então pode desclassificar, mas a gente gostaria de fazer o trabalho lá com você. Isso aí.
prova de que ele está num nível também, assim, ético, de compliance, não só no código de ética lá, mas na prática, né, Gilson? Exatamente. Isso marcou, e eu sempre comento com o pessoal, né? E quem sabe, desejo que um dia a Inviolável nos atenda lá, com toda a tecnologia que vocês têm à disposição. Uma empresa de 41 anos, 42 agora, a partir da manhã, né? Não chegou onde chegou, se não for conquistando credibilidade, respeito e confiança. É verdade. Então, trabalhar na área de segurança precisa inspirar confiança, precisa fazer o que é o certo. Então, eu lembro naquela época lá, nós queríamos atuar, mas o mercado é uma disputa constante, então a gente faz as brigas de mercado, como se diz, né? Mas é uma briga de mercado, né? Vai até onde dá. Quando você entende que não é o momento, aguarda. Tem tanto cliente, né, esperando o nosso trabalho. Então é assim que a gente trabalha, né? Mas com certeza eu já indiquei muitos clientes por conta desse comportamento porque não adianta do ganhar Gilson um cliente da Inviolável. Não se ganha cliente forçado, é uma conquista. Que né? legal. Então tem que ser por indicação. Na verdade, a nossa maior forma de captar cliente é por indicação. Por indicação. Um cliente satisfeito vai indicar para o outro, né? A gente até investe em propaganda, em marketing, a gente está lá patrocinando as categorias de base da Chapecoense há muitos anos, tá? Você investe ali, né? Projetos sociais que a gente está lá dedicado, nós até colocamos o nosso tempo lá, colocamos o nosso recurso. Eu não falei, mas nós temos mais de 10 entidades filantrópicas na cidade que nós não cobramos a segurança. Olha, como forma de retribuição. A gente... quando entende que a instituição está precisando, e é uma forma de retribuir o que a cidade ofereceu para nós, oferecendo alguma coisa também para a cidade, né? Para a gente ir se encaminhando para a reta final agora, o que mais te marcou até agora na implantação da turbina de vendas lá na Inviolável? Qual aquele resultado assim que você diz, puxa, isso aqui realmente fez a diferença, me ajudou e ou está nos ajudando? Conta para nós aí. Andreas, você conseguiu colocar na mente da área comercial que era possível trabalhar a meta maior. Mais ambiciosa. Isso é resultado na prática, né? Então, assim, você levou através do teu conhecimento dados práticos, né? Da tua vivência, tua experiência como profissional da área de vendas comercial, né? Que tu é um excelente profissional na área, né? Muito obrigado. Eu reconheço. E tem que reconhecer e falar das coisas boas. Né? E assim, o desafio, porque quem está à frente na gestão é um desafio dizer, agora vamos subir a meta, Então, é um desafio. Parece que é fácil, mas tu tem que ter um propósito. E você desafiou o grupo. A meta está... Falou, mas por que não é tanto? Por que não é o dobro? O que impede? Aí eu lembrava, Andreas, de um professor meu... E o caminho, né, que nós construímos. O caminho. Tem que ter o caminho. Não adianta só querer, tem que saber como chegar lá, né? Eu lembro de um professor, quando eu estava no segundo grau, ele dizia assim, e uma vez eu conversei com ele e ele disse que não lembrava de ter dito. Mas eu captei. Ele falou em sala de aula que para fazer as pequenas coisas e as grandes, o tempo é o mesmo. E você vai decidir o que tu vai fazer com o teu tempo. E aquilo, internalizei aquilo. Também quando eu era jovem, estava cursando administração, eu participava dos encontros regionais de administradores, ENRA. Olha. Aí eu tinha os grandes empresários da época. Né? Eu tive a oportunidade de assistir palestra do Atílio Fontana, do Plínio Arlindo Denez, os empresários da época que iam palestrar, o senhor Auribo Danese, depois o senhor Mário Lansnaster. A gente sempre aprendeu com esses grandes empreendedores. Participei anos do Rotary como jovem, entrei muito jovem no Rotary, e é uma escola onde eu aprendia com pessoas bem mais velhas do que eu na época. Então eu era um guri novo que com 27 anos de idade eu fui secretário-geral da IFAP. Que bacana. Né? Então assim, foram desafios já assumidos bem jovem. E que depois, por força de... Né, os filhos foram nascendo, me afastei um pouquinho dessa parte mais comunitária por um período, depois voltei a colaborar de novo. Né? Como eu disse, está no DNA, né? Mas a gente vai aprendendo com pessoas mais maduras, vai aprendendo que tem caminhos diferentes, e eu tenho certeza de uma coisa. Eu terminei, eu fui emancipado aos 16 anos de idade. Olha só. Estou indo para os 60 anos de idade. E eu, todo dia, todo ano... Tá bem, hein, Gilson? Tá bem mais cabelo do que eu. Sofreu menos. Não, menos sofrido do que muitos. Né? Mas assim, a gente passa por bons momentos e momentos difíceis. Tá bem. A gente brinca aqui, mas
Mas no dia a dia a gente tem muita responsabilidade. É verdade. É muita perda de sono também, quem tem empresa, não tenha dúvida, né? Mas eu aprendi que isso não é um problema, né? Então, quando você faz o que gosta, fica fácil, né? Perspectivas, para encerrar aqui e dar uma perspectiva para quem está te assistindo. Perspectivas da Inviolável do Brasil daqui para frente. Nós temos uma meta ambiciosa de entrar, estamos entrando em cheio de sola na parte de tecnologia de segurança. A Inviotech, por exemplo, ela já está entrando na área de segurança de dados, Safety Security. Nós estamos entrando nessa parte também. Nós estamos entrando com produtos diferenciados, com sensorizações diferentes. Então, a perspectiva é de crescimento em tecnologia. Nós vamos conservar o que tem, como eu disse, conservar os vigilantes, conservar os profissionais, a parte humana, né? Mas a parte tecnológica é o que está... Trazer ferramental. Até porque, às vezes, nós estamos vivendo um momento assim com desafios de empregabilidade. Nós estamos vivendo um momento de desafios que todo empresário sabe, né? A carga tributária é muito inchada, muito difícil para o empresariado, juros altos que impedem investimentos, mas a carga tributária prejudicial a quem quer produzir, quem quer fazer o país desenvolver. Então, o recurso que nós encontramos e que nós vamos contribuir com muitas empresas daqui por diante é investir em tecnologia para reduzir custo. Todo empresário, toda a área de tecnologia que nós visitamos, eles querem saber com o que eu vou implantar de tecnologia, quanto vai gerar de economia. Então, essa é a nossa perspectiva. Reduz custo, melhora padrão. Ajudar o nosso cliente a reduzir custo e ter mais rentabilidade. Implantando a IA. Não só para cuidar, proteger do bandido, mas para aumentar a produtividade. Que maravilha. Então, depois dessa aula aqui que nós tivemos hoje, quero agradecer muito a tua presença aqui, dizer que foi uma honra te receber. Fazia tempo que eu queria que você viesse, eu sei que a tua agenda é bem disputada aí, então para mim uma honra tê-lo aqui conosco, né? Espero que a gente possa conversar, porque a gente que conhece sabe que tem história aqui para ficar 2 dias ou mais conversando. Tu sabe que nós não estaríamos conversando se não tivesse uma simpatia, né? É verdade. Então eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Legal. E há algum tempo atrás, nós sempre tivemos amigos em comum, e nós não tínhamos nunca nos encontrado de frente e conversado. Quando eu tive a oportunidade, eu quis te contratar, porque fui muito bem recomendado por um colega de faculdade, que é um grande empresário também na região. Grande amigo nosso. É amigo em comum, né? E que a gente admira muito também, um amigo aqui de Xanxerê, que acabou recomendando e assim a gente está feliz. Muito obrigado. Então, acompanhem aí, curtam, compartilhem, acessem as redes sociais também lá da Inviolável, da Inviotech, da VBPO Consultoria. Sigam-nos nas redes sociais e até o próximo episódio do Turbina Cast.